Bom, boa noite, pessoal. Onde quer que vocês estejam aí, para algumas pessoas é boa noite, como para mim e para o meu convidado aqui de hoje. Para outras pessoas talvez seja de dia, né? Vai saber se você está assistindo a gente aí daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Bom, você acha que você já me conhece, eu sou Daniel Santos, coach, life, business coach, e tenho trazido convidados aqui no meu canal também, e hoje eu tenho um convidado super especial, um cara que eu já conheço aí há bastante tempo, que é o Nivaldo Menezes, e a gente vai falar de um tema, né, Nivaldo, que a gente está super interessado aí. Então, vou passar a bola para você se apresentar e dar uma breve introduzida no tema aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Aqui no Brasil são 20h41. É um prazer. Eu gostaria de agradecer o Daniel pelo convite. O Daniel é um grande amigo aí do Senac, São Paulo. E é bacana, né? A gente, apesar de distante geograficamente, né, a gente consegue manter a amizade. E isso é muito importante. Bom, eu sou o Nivaldo Menezes, eu sou docente, né, do Senac. Estou no Senac há 12 anos. Também já fui coordenador de pós-graduação da Universidade de Estácio de Sá e também tenho uma empresa de consultoria. E trabalho e recentemente desenvolvi uma tese de doutorado com o tema da psicologia do empreendedorismo. E o interessante é que é um tema que aqui no Brasil tem muita relevância, porque principalmente com a crise econômica, estão surgindo diversos negócios aí, mas focados em empreendedorismo mais por necessidade, não por oportunidade como é nos Estados Unidos, acredito eu, né? Que aí o perfil nos Estados Unidos é mais por oportunidade. E ao longo dos anos eu fui me interessando mais pela questão comportamental, então, no sentido de sistematizar esses comportamentos, de entender quais são os comportamentos que são relevantes aí para o empreendedor que dá certo, né? Porque a gente só vê o empreendedor que deu certo, que é de sucesso, né? A gente não vê o meio, né? Até chegar lá, né? Uhum. E, na realidade, boa parte desses empreendedores acabaram fracassando, né? Não gosto de usar fracasso, eu entendo como derrota temporária, porque eles perseguiram, né, os seus sonhos, tiveram os percalços, mas conseguiram chegar no seu objetivo. Então, nesse sentido, o comportamento é muito importante, né? Diante dessa crise atual aqui no Brasil, a gente percebe que a resiliência é muito importante, e até nesse contexto VUCA, né, que esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, certamente com as inovações tecnológicas não é só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Então, diversas profissões irão deixar de existir, mas o lado positivo é que surgiram novas profissões. Então, isso que é o interessante, né? A gente conseguir se adaptar a todas essas transformações. Uhum. Então, basicamente, a psicologia do empreendedorismo surgiu para suprir essa lacuna, porque até então na literatura não existe a psicologia voltada para o empreendedorismo. É muito comum a psicologia organizacional, a psicologia positiva que você trabalha, né, Daniel? Mas a psicologia do empreendedorismo é um tema muito novo. Na realidade, tem um psicólogo social aí nos Estados Unidos, que o nome dele é Robert Byron, que ele já trata, né? Ele é um psicólogo social, que é empreendedor, e ele colocou alguns casos concretos, e eu usei muito dessa literatura para desenvolver a minha tese. Tem o Scott Ashane também, aí nos Estados Unidos, que também trabalha esse tema, empreendedorismo e inovação. E eu trabalho também a Lei do Triunfo, também de Napoleão Hill. É bem interessante a Lei do Triunfo, porque o Napoleão Hill, durante 20 anos, ele estudou alguns comportamentos de empreendedores do século passado, né, como o Rockefeller, o Carnegie, e foi bem interessante que ele criou ele chama de Lei de Sucesso, né, as 16 leis que são importantes para esses empreendedores e homens de sucesso do século passado. Então, isso me inspirou também na minha pesquisa. Isso foi bem interessante. Interessante, e você vê o quanto que eu acho fantástico, né? Como que o mundo hoje ele é muito pequeno, né? Por causa disso, a gente estava falando aqui, a gente se conheceu, pessoal, lá para 2008 ou 2009, né, Nivaldo? Exatamente. No Senac Lapa. Quando nós dois, eu estava começando a dar aula lá, eu acho que você tinha começado 2 anos antes, né? E a gente tem uma amiga em comum também, que é a Lilian, que talvez um dia vai estar assistindo esse vídeo aqui. Quem sabe um dia ela vem aqui também no programa, no meu programa, né? Já tô vendendo isso aqui como se fosse um programa de televisão, né? Canal do YouTube. Mas hoje em dia tem muito canal falando de empreendedorismo. Tem muito empreendedor no YouTube, né? E tem muita gente, a gente vê notícia, inclusive, de gente, por exemplo, grande aí na Rede Globo, saindo da Globo para montar o seu canal no YouTube, né?
Então, o quanto que essa ferramenta também virou uma ferramenta de empreendedorismo. Mas, voltando ao assunto da conexão, eu acho super fantástico, porque a gente se conhece há mais de 10 anos, perdemos um pouco o contato nos últimos anos, e aí retomamos o contato, você retomou o contato comigo há 2 meses atrás, e agora a gente está aqui, né? E quando a gente começou a conversar, eu achei fascinante você falar desse doutorado que você está fazendo, que você fez, de psicologia do empreendedorismo, né? Por causa disso, porque realmente eu tenho estudado psicologia positiva, estudei no Reino Unido, montei um curso da internet que hoje tem mais de 10 mil alunos, e me levou essa jornada a estudar o coaching, e eu queria um coaching diferente, porque coaching a gente brinca até que hoje em dia virou carne de vaca, né? Todo mundo é coach, né? E também fica muito aquela coisa de fórmula pronta e tudo mais. Eu queria estudar um coaching diferente, e fui estudar um coach, que eu vou falar um pouco mais na frente aqui no vídeo, que tem tudo a ver com psicologia, tem tudo a ver com a gente se conhecer. Então, quando você trouxe esse tema, eu falei, sensacional a conexão. E só para fechar esse parênteses da conexão, você está falando agora aqui do Napoleão Hill, e eu lembro, com muito carinho, até que meu pai, o seu Jaime aí, que acho que alguma hora vai estar assistindo esse vídeo, que foi sempre um cara super empreendedor, um cara que a gente sabe o quanto que é difícil empreender no Brasil, mas sempre foi um cara que me ensinou muito, sempre foi um exemplo de vida pra gente lá em casa. Eu lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, ele me deu alguns livros do Napoleão Hill para ler, sobre empreendedorismo, sobre psicologia, sobre acreditar. Ele tinha muito aquela coisa de você acreditar, né, de você mudar o seu subconsciente. Do segredo, né? O famoso segredo. Que depois virou o segredo 20 anos depois, né? Mas, e aí agora que você está falando, eu lembrei, falei, rapaz, que coisa. Sabe o que eu achei interessante? Não sei se você se lembra. Você assistiu Fome de Poder? Não, Fome de Poder? A história que conta a história do McDonald's. Ah, assisti. Que aqui nos Estados Unidos... O começo do filme já começa com o segredo. O Ray Kroc mentalizando, né? Uhum. Ele mentalizando os objetivos. Porque tem o lance da física quântica também, né? Uhum. Na realidade, um projeto, muitas vezes, ele está no abstrato, né? E aí você tem que ter a capacidade de materializá-lo. Aí tem várias histórias de empreendedores, o Ray Kroc é um deles, né? Que ele já imaginava o McDonald's, sabe? Ele associava a bandeira americana, ele queria que e as igrejas, sabe? Que tivesse McDonald's brotando nos Estados Unidos inteiro. Então ele viu o McDonald's transcendendo fora dos Estados Unidos. E o fundador da IBM, mesmo raciocínio, ele não tinha IBM, mas ele tinha no abstrato, né? Ele já imaginava a importância de ter missionários para conseguir escalar, né, de forma exponencial o modelo de negócio. Então, muitas vezes você não tem o modelo de negócio fisicamente falando. Ele surge aonde? No abstrato, e a gente tem que conseguir materializá-lo, né? Então, a física quântica explica essas questões, né? O poder, né, da mente, né? Física quântica é fantástico também. Tem um documentário que eu assisti há muitos anos atrás. Me fugiu o nome aqui agora, pessoal, mas eu vou deixar no comentário aqui do vídeo. Mas que fala sobre física quântica e fala disso, o quanto que aquilo que a gente pensa, a gente continua repetindo aqueles pensamentos, moldam quem a gente é, e por sua vez moldam as nossas ações e moldam os nossos resultados, né? E isso eu fui redescobrir agora, através do coaching ontológico, né? Que tem a ver exatamente com isso. Ontologia é como a gente se manifesta nos diferentes papéis da nossa vida, né? E aí fazendo a ponte com a tua área de estudo, que é o empreendedorismo, se eu tenho um empreendedor, né, que se manifesta não somente com as ideias, mas se manifesta com um estado emocional e com uma energia de presença, né? Que a gente até, às vezes, você olha, você repara, você está numa reunião, você vê uma pessoa, você fala, nossa, essa pessoa tem presença, né? O jeito como a pessoa senta, o jeito como a pessoa fala, o jeito como a pessoa se coloca, eu não sei explicar, mas, puxa, tem uma energia ali, né? Então, esses 3 aspectos, ideias, né, todos os pensamentos que estão aqui na nossa cabeça, o estado emocional e essa energia, essa presença de corpo, é o estudo de como a gente se manifesta, de como a gente aparece no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. E aí sim, começando daqui, né, a transformar quem é o indivíduo nesses 3 aspectos, a gente vai começar a moldar novas ações e novos resultados. Então, isso é o coaching ontológico que eu trabalho, né? E acho que tem tudo a ver com a tua área. Então, quero passar a bola para você, porque deve estar já
vindo algumas ideias aí, ou alguns insights do teu lado aí, né? E já dizia Einstein, né? Como que você quer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa? Então esse é o lema do empreendedor, né? O empreendedor tem que estar aberto ao que é a mudança. A essa quebra de paradigma mesmo. Porque o mundo ele é dinâmico. E a gente tem que estar aberto à mudança. E tem muito empreendedor aqui no Brasil que eu percebo que o quê? Tem medo da mudança. Só que não pode ter medo. Na verdade, a mudança faz parte da nossa vida. Já dizia o Rancharan, né, que é um guru aí em liderança, em gestão. A gente tem a capacidade do líder hoje em dia é o quê? É se adaptar a essas mudanças, identificar através desse cenário de incerteza oportunidades de negócio, né, de diversificar, de reinventar o negócio. Isso é muito importante. Eu falei do Ray Kroc, mas tem aqui no Brasil exemplos de empreendedores que também mentalizaram um objetivo e conseguiram materializar. Por exemplo, o Alexandre, da Cacau Show. Ele tem uma palestra dele bem interessante que ele comenta que ele tinha 100 lojas e mentalizou que queria ter 1000 lojas. Aí ele fez lá um plano de ação, engajou a equipe e conseguiu, através dos rituais que ele criou, chegar no objetivo. Então ele já não tem mais 1000 lojas, tem mais de 1000 lojas. Então esse lance de você ter um objetivo e alinhar a equipe, engajar a equipe para chegar no objetivo é fundamental, porque você lida com pessoas, né? Então o empreendedor, ele é um líder, então ele precisa engajar pessoas, envolver essas pessoas na cultura corporativa. Hoje em dia, é muito importante ter uma cultura voltada para a liderança, para a inovação. Então, case de sucesso não tem só aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil mesmo, tem diversas empresas que têm isso como mantra. E eu acho bem interessante. Então, esse case da Cacau Show é bem interessante, que me chamou a atenção, né? E ele tem uma gestão bem humana, bem participativa. Isso me chamou bem a atenção. Como você vê, Nivaldo, deixa eu te perguntar esse lado, porque dentro da psicologia, quando alguém fala psicologia para mim, uma coisa que vem muito direto assim para mim é o lado da emoção, né? E você mencionou aí agora o medo que os empreendedores têm. Muitos empreendedores têm esse medo da mudança, o medo do cenário incerto. Eu acho que é normal, porque todo ser humano tem medo. A gente precisa ter medo, mas não é uma questão de você remover o medo, é como você lida com o medo, né? Mas falando do lado emocional, de uma maneira geral, queria pegar um pouco a tua opinião, assim, quanto que, não só as ideias, não só o plano de ação, né, não só o PowerPoint, o business plan que a gente chama, o quanto que esse estado emocional da psicologia da pessoa faz a diferença para o empreendedor? Porque, assim, num cenário de crise, a gente tem medo do novo, começa por aí, né? Porque sai do zona de conforto, ninguém gosta de sair do zona de conforto, essa é a verdade. Mas é necessária essa mudança, né? Então, nesse sentido, a inteligência emocional é fundamental. Então, basicamente, equilibrar a emoção e a razão, nesse momento, é fundamental. Então, a gente percebe o quê? Que tem muitos empresários, aqui no Brasil eu percebo, né? Entrando em depressão, síndrome do pânico, por conta disso. Era um cenário que ele controlava, fugia um pouquinho, porque caiu o faturamento, por exemplo, ele não sabe o que fazer. Então, nesse sentido, a inteligência emocional é fundamental. E não só a inteligência emocional, né? A questão da resiliência também. Então, aquela frase do Einstein, para mim, é perfeita, né? Como você quer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa? Então, é necessário mudar. Em time que está ganhando, como diz o nosso amigo Bernardinho, se mexe sim, tem que mexer. Senão, até hoje, o Pelé estava jogando, né? A seleção de 70... que ganha a Copa. Não, tem que mexer. Aliás, uma organização se renova nas pessoas. E é necessário essa oxigenação. E digo mais, o empreendedor, ele também tem que ter essa visão, né? Que ele cria uma empresa e a empresa, dado momento, ela precisa dessa renovação. Inclusive, o empreendedor, se necessário, tem que sair da gestão. Porque, às vezes, tem a questão da armadilha do empreendedor. Porque ele está acostumado com vícios. Sempre foi feito desse jeito, por que mudar? Tem que mudar, sim. Então, se é uma gestão mais centralizadora, hoje em dia as pessoas não querem mais uma gestão centralizadora, elas querem o quê? Uma gestão mais participativa. Então, nesse sentido, é importante, sim. Se ele não se adaptar, buscar alguém que mude a filosofia da empresa para uma gestão mais participativa, porque é necessário, né? Eu gosto do Adizes, do Isaac Adizes, que ele fala isso, né? Tem um livro dele que chama O Ciclo de Vida das Organizações, que ele faz uma analogia do ciclo de vida dos produtos, dos seres vivos,
das empresas. Então, ele fala que a empresa ela tem ciclos. Chega dado o momento que o empreendedor tem que sair da gestão, se ele não está aberto à mudança, entendeu? Uhum. Então, faz parte. Só que aí que tá a diferença. Tem empreendedor que acha que a empresa é o filho dele, é a cria dele. Então, tem que estar associado ao empreendedor. Então, essa é a principal armadilha, entendeu? Sim. Tem que entender que a empresa tem que andar sozinha, tem que ter autogestão. Então, quando o empreendedor não tira férias por conta da empresa, que acha que tem que tomar todas as decisões, já tem um sério risco do fracasso da empresa. Uhum. Porque, obviamente, se esse empreendedor morrer, se ele sair da gestão, a empresa morre com ele. E aí, o objetivo é que se perpetue. Né? Eu digo, a empresa ande sozinha. Claro. E o interessante disso que você está trazendo, trazendo a ponte aqui para o lado do coaching, né, que é o trabalho que eu faço também com indivíduos, mais com grupos, né? Fiz um workshop a semana passada até aqui numa ONG, que fica perto aqui, uma cidade chamada Trenton, que é a capital de Nova Jersey. E você estava falando, por exemplo, da mudança, né, da mudança. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, qual é a nossa crença sobre a mudança, né? E aí foi bacana porque o fato de você ter feito doutorado na Argentina, com argentinos, mas imagino também com pessoas do mundo inteiro, né? Sim. O fato de você ser um especialista em empreendedorismo no Brasil e você também ter estudado esse tema em outros lugares do mundo. O que você acha, quando você olha para os diferentes lugares do mundo, você acha que sociedades diferentes, pessoas de países diferentes, têm crenças diferentes sobre mudança? Tipo assim, se eu chego para um brasileiro e falo assim, ó, vai ter uma mudança. O que vem na cabeça da pessoa? Será que é diferente de um argentino, de um americano, de um europeu? Certamente, certamente. Assim, eu entendo, assim, a minha percepção. Eu entendo que o argentino e o brasileiro são parecidos. A única diferença que eu percebo é o seguinte: o argentino ele gosta de ler muito. Aliás, de ler muitos, assim, o brasileiro lê, sei lá, não está muito alto, é 15 livros por ano. Acho que não chega a isso. Você vai na Finlândia, eles leem de 60 a 80 livros. O argentino lê muito. Lê, eu acredito que entre 30 e 40 livros. Então, comparado com o brasileiro, sim, é bem superior. Uhum. Mas, vamos olhar numa outra ótica. Apesar de toda essa ênfase pela leitura, pela cultura, tecnologicamente, o que eu percebi? O Brasil está à frente da Argentina. Por quê? Eu pegava, por exemplo, sites, por exemplo, EAD. Cara, a minha universidade mesmo está engatinhando nessa questão do EAD. Então, eu, como empreendedor, já pensei numa oportunidade na Argentina. Uhum. Aqui não, a gente está muito evoluído com relação a essa questão do EAD, entendeu? Uhum. Com relação à tecnologia, sabe? É claro que tem cases de empresas tecnológicas que surgiram na Argentina, por exemplo, o Mercado Livre. Mas a minha percepção é que o Brasil está anos-luz, principalmente com relação a esse DNA de startup, sabe? Comparado com a Argentina, entendeu? Mas falando de crise, eu percebo o seguinte, que o Brasil não está, assim, o argentino está mais acostumado com a crise, até pela questão cambial, você vê que eles trabalham com euro, com dólar, com real, com mais, sabe, com mais moedas, então eles estão meio que adaptados a esse contexto, sabe? Uhum. Já o Brasil, não. Entendo eu por quê? Quando eu era criança, acredito que você também, década de 80, a gente tinha um governo Sarney, né? Retabelava-se 3 vezes no dia. Tanto que esse comportamento de fazer compra do mês veio da época do Sarney. Entendeu? Porque nossos pais que não recebiam salário, eles tinham que correr para fazer compra, porque senão perdia valor a moeda. É o que acontece na Argentina. Uhum. E aí o que acontece? A gente já pegou uma fase positiva, que é do plano real. Entendeu? A gente pegou uma economia mais estável. Tanto que eu penso, nossa, empreender naquela época devia ser muito desafiador. Entendeu? Então a gente está tendo que reaprender nesse sentido, entendeu? Reaprender com a crise, entendeu? Uhum. Eu lembro que naquela época tinha comerciantes que faziam overnight, né? Sabe? Então, assim, a gente está tendo que reaprender. O argentino, nesse ponto, já está mais acostumado com a crise, entendeu? Uhum. Então, isso que eu acho bacana, entendeu? Que interessante. Isso eu acho bem interessante. Muito interessante, porque eu me interesso demais pelas narrativas, né, que estão por trás das palavras. Então, quando a gente fala assim, palavra mudança, tem sempre uma história por trás. Essa história pode ser familiar, né, tem certas famílias,
independente do país onde elas estão, que elas são mais abertas à mudança do que outras famílias, pela história da família, né? Pode ser uma história familiar, pode ser uma história que foi vendida pelos nossos professores na escola, né? Como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, falando de empreendedorismo, aquela história de ver as crianças vendendo limonada é real. A gente vê isso mesmo, sabe? A gente foi na praia final de semana passada, a gente viu crianças vendendo limonada lá, 25 centavos no copinho, né? Então, por quê? Os professores já estão criando uma história, uma narrativa para eles. É o famoso sonho americano. Que traz o sonho americano, que a mudança é uma coisa legal, a mudança não é uma coisa para ser evitada, a mudança é algo bacana, a mudança é algo que vai vir mesmo, por mais que você não queira, sempre vai ter mudança, né? Então, existe uma narrativa que pode ser da família, que pode ser da escola, da sociedade, pode ser do país, da cultura, né? E aí você trazendo a história da Argentina, do fato de que coisa interessante que você falou, achei fantástico. Como eles estão em muitas crises há muitos anos, também tem um lado positivo de falar assim, outra crise, tudo bem, eu sei lidar com isso, né? Enquanto que a gente está no Brasil, tem crise, mas é uma crise a cada 5 anos, a cada 7 ou 10 anos, uma coisa assim. Então, dá uma assustada, né? Aqui nos Estados Unidos eu vejo, existe um pânico de crise, porque a gente está vivendo aqui o maior momento de expansão na história da economia americana, acho que são 12 anos já vai para 12 anos, né? Então já está todo mundo falando, vai vir uma crise, meu Deus, né? Então... E a guerra cambial também, né? Com a China, cambial, né? Com a China. Isso é muito bacana. Eu vejo que o quanto que você, com o seu trabalho, você está conseguindo ajudar os empreendedores a encarar a mudança, a abraçar a mudança, né? E mudando a partir da narrativa também, porque a narrativa, o trabalho que eu faço tem muito a ver com isso, de você olhar e falar, ok, essa narrativa já não me serve mais, eu não quero mais essa narrativa. A narrativa de que mudança é ruim, eu não quero. Eu entendo que isso foi vendido para mim lá no passado, tudo mais, mas eu não quero mais. Agora eu vou abraçar outra narrativa, né? E se me permite, Daniel, sabe o que eu percebi? Por exemplo, como eu sou um empreendedor, quando eu fui para a Argentina, eu só vi oportunidade. Porque, vamos dar um exemplo, você é um youtuber, um influenciador. Você pode receber em dólar. Se você usa o AdSense, você pode monetizar. Uhum. Então vamos lá, você receberia em dólar, certo? Se você mora na Argentina e converte, porque você vai receber em dólar, certo? Uhum. Você faz a conversão cambial, pega a conversão entre dólar e peso. Então você tendo um estilo de vida simples, você vive muito bem na Argentina. Uhum. Entendeu? Exato. É a mesma coisa no Brasil, né? Se você... É aquela questão, né? Se você... Não importa o quanto que você ganha. O importante é como você faz a gestão da sua qualidade de vida, né? Do seu tempo também, né? Tem que saber a sua hora de trabalho. Porque se você, por exemplo, você vende 40 horas semanais do seu tempo, você não tem tempo para fazer mais nada. Entendeu? Então, um ativo precioso é o que? É o nosso tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Então, se você vai para um lugar com um estilo de vida mais barato, vamos dizer assim, mais simples, você consegue, às vezes, até ganhar menos, mas ter mais tempo para fazer outras coisas. Uhum. Olha que coisa fantástica. Então, isso que eu acho interessante. É o Timothy Ferriss, né? Ele tem um livro bem interessante que fala da questão de trabalho 4 horas por semana. Então, é uma provocação. Às vezes, uma pessoa trabalha, sei lá, 40 horas semanais e ganha, sei lá, 10 mil. Só que você pode trabalhar menos, 20 horas, e proporcionalmente você até ganhar mais do que uma pessoa que ganha 10 mil reais. Uhum. Porque se você dividir pela hora que você trabalha, sobra mais dinheiro. Então você pode se dedicar a fazer outras coisas. Entendeu? Então o empreendedor pensa dessa forma, né? Na verdade, o que a gente fica apavorado é não ser produtivo. Então o americano, falando em cultura, ele já se preocupa em ser muito produtivo. Achei bem interessante que você comentou que na empresa que você trabalha, os colaboradores são tão produtivos que até na hora do almoço eles procuram aprender, participar de workshops. É um aspecto cultural. Aqui no Brasil, não. O pessoal vai matar o tempo, sabe? Enrolar, entendeu? Aqui então essa questão cultural é bem interessante. É bem interessante. E como que a cultura está mudando, né? Porque, igual você falou, essa história, o histórico que o Brasil tem, que eu acho que a sociedade brasileira tem, é a minha visão também, não sou aqui nenhuma pessoa 100% certa, mas a minha visão é que, historicamente, a cultura brasileira sempre foi essa história de evitar a mudança, de ser averso à mudança e tudo mais.
mas como você falou, hoje já está se criando uma cultura de startups no Brasil, né? De empresas novas, já está se criando uma mentalidade, uma cabeça nova de gente que está vindo aí, fala, já, vamos criar, vamos aprender, vamos desafiar, né? Então, eu vejo esse renascer aí no Brasil muito forte também. Mesmo no setor farmacêutico, que é o setor onde eu estou, né? Além do trabalho que eu faço como coach, tem uma série de startups aí surgindo perto do Parque Vila Lobos ali. Eu tenho, inclusive, amigos que trabalham nessas startups, enfim. Então, talvez seja uma coisa que só vai estourar daqui a 5, 10 anos e a gente vai falar, nossa, o Brasil virou a sede das startups, né, desse determinado setor no mundo, né? Mas por debaixo do pano já está aparecendo, né? E, então, é uma mentalidade nova que está fazendo as pessoas terem atitudes novas, né? E até por conta da crise, né? Por quê? Eu participei de uma reunião na Fiesp, que foi lá o diretor da Renault, eu achei bem interessante. A Renault criou uma edital para incentivar os alunos das universidades para o quê? Para, entre aspas, ser sócio da Renault criando startups. Então, a Renault tem uma lacuna, certo? Então, eles têm que o quê? Resolver, né? Propor soluções para essa lacuna através dessas startups que estão sendo criadas. Então, assim, até o discurso é esse, né? Você falou de narrativa, seja sócio da Renault. Então, tem muita empresa, a própria Oracle, está criando edital para convidar os estudantes para criar uma startup para se associar a essa empresa, entendeu? Porque o que eu percebo, antigamente, essas empresas grandes aí, elas tinham uma diretoria de pesquisa, desenvolvimento, de inovação, certo? Só que o que elas perceberam? É muito mais viável, até em termos de velocidade, é melhor convidar a comunidade acadêmica para participar, né, através das startups, para suprir essa lacuna, porque é muito mais rápido, entendeu? Porque imagine, quanto que uma empresa não investe aí em inovação, em pesquisa e inovação, e pensa no retorno. Então, se você envolve, né, o estudante que está engajado, então é uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque não vai ter mais emprego, né? A gente sabe disso. A tendência é que você crie o seu emprego, entre aspas, o seu trabalho. Uhum. Então, o estudante já percebeu isso. Que o mercado está hipercompetitivo. Aqui no Brasil, caiu muito salário, muito salário. As empresas estão se aproveitando da reforma trabalhista, porque existe a questão da reengenharia também, normal, faz parte. Mas aí o estudante mudou o cenário, né? Ele falou assim, eu tenho que ser protagonista. Não tem mais essa de, eu tenho que buscar meu protagonismo. A melhor forma é o quê? Eu criando uma empresa que, obviamente, startup surge a partir do quê? Solucionar uma situação, um problema, ou uma dor, que possivelmente é individual e pode se tornar o quê? Coletiva. Então, geralmente é uma inquietação que é individual e se torna coletiva. E que surge o quê? Uma oportunidade, uma grande oportunidade a partir disso. Então, eu estou percebendo que está tendo uma mudança de mentalidade nos jovens. E isso é positivo, eu vejo isso como positivo. Essa geração Z, eu acredito que está com uma mentalidade diferente. Está com outra mentalidade, exatamente. E eu vejo isso até aqui nos Estados Unidos também. Por exemplo, trabalhando em empresa grande, eu posso dizer isso, tem sido cada vez mais difícil trazer a molecada para as empresas grandes, né? Porque eu via isso aí quando eu estava aí no Brasil, em empresas grandes, e aqui também, porque o pessoal já quer sair da universidade empreendendo, já quer sair da universidade tendo seu próprio negócio. Ninguém, não é que ninguém, mas assim, já não tem mais aquela galera, toda aquela maioria de gente que faz universidade para falar, meu sonho é trabalhar numa empresa grande, né? Então já está tendo uma mudança também, que é muito interessante, que vai trazer novos negócios, novas soluções, né? Eu fiquei muito interessado, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, vamos... eu acho que dá para a gente tocar mais alguns minutos, mas eu fiquei muito interessado também no que você falou da resiliência. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, e você comentou do fundador da Cacau Show, dos rituais, né, que ele tem rituais. E eu queria saber se isso está ligado à resiliência, ou seja, eu acho que um grande problema que a gente tem hoje em dia, principalmente em sociedades em que o ambiente econômico não está favorável, você até começa, mas quando você enfrenta um desafio, dá aquela desmotivada, né? Então, como é que eu consigo ter a resiliência para voltar, né? E se tem algum tipo de ritual, algum tipo de prática que pode me ajudar a voltar para o nível aqui de cima, né? De motivação. Então, o que eu vou falar está muito ligado ao seu trabalho de coaching, né? Na realidade, o que geralmente quando eu faço consultoria para empresários, eu falo o seguinte, ó,
Você não tem que focar no dinheiro. Você tem que focar no propósito. O dinheiro acaba sendo consequência. Eu digo mais, você tem que empreender por amor. Porque você sabe muito bem, quando você abre uma empresa, você não vai ter receita para pagar o custo fixo. Aí vem a resiliência, né? Quando você faz por amor, te ajuda a ter aquela energia, aquela força para chegar no seu objetivo. Se você está pensando só no dinheiro, você desiste. Entendeu? Pode colocar aí. 90% dos negócios, quando inicia a atividade, começa no vermelho. Entendeu? Aí você tem que ter o quê? Capital de giro, certo? Tem o exemplo do Flávio Augusto também, que é bem interessante, né? Que ele pegou o recurso mais caro, né? Que ele usou o cartão de crédito, né? Tem gente... Pessoal, pra você usar o cartão de crédito, cheque especial para abrir a empresa, seria loucura, né? Mas digamos que o amor, né? E inclusive é um amor literalmente, porque ele conta que era para provar que ele era digno, né? De conquistar, acho que a namorada dele na época. Então então a gente tem que empreender aqui por amor. Na realidade, e as pessoas não têm essa consciência, porque culturalmente aqui no Brasil o que eu percebo? As pessoas querem resultado rápido, é muito imediatista. Entendeu? E aí, quando a gente analisa o ciclo de vida das empresas, você pode perceber aí, ó. Aqui no Brasil, para uma empresa se tornar um case de sucesso, às vezes demora o quê? 10, 15, 20 anos chegar nessa maturação, não é? Aí é muito comum, você pega o depoimento dos empresários falando que no começo não tinha nem dinheiro para ração, eles brincam, né? Não tinha dinheiro para quê? Para pagar a despesa pessoal, não é? Então, assim, por quê? Porque o amor estava acima, né? E às vezes demora até 20 anos para retirar lucro, viver só com por labore, que é o certo, entendeu? Então a gente começa a virar um mantra, né? Você vai capitalizando e vai reinvestindo. Mas se torna natural porque você faz por amor, entendeu? O dinheiro acaba sendo o quê? A consequência. Então esse é o segredo, né? Que está muito associado ao coaching, né? Porque você tem que pensar no propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? E às vezes você não sabe, você vive para pagar conta. Quando você vai ver, eu recebi meu salário para pagar cartão de crédito, é para pagar uma casa no campo ou na praia que eu nem usufruo, porque eu trabalho tanto que eu não tenho condições de usufruir de uma casa que eu comprei na praia, no campo. Aí você começa a perceber, eu comprei essa casa porque o outro, o vizinho comprou, porque o meu amigo comprou, não porque eu quero. Então chega um momento da nossa vida, quando a gente pensa em maturidade, né? Tem que estar muito claro o que a gente não quer. Porque é mais fácil escolher o que você quer para sua vida, né? Isso que é bem interessante. Então, tudo isso é o que? Maturidade, entendeu? E autoconhecimento também. Né? Quando a gente pensa naquela roda da vida, né? Eu comento quando eu faço consultoria com alguns empresários, eu falo o seguinte, não adianta você acumular riqueza. Se você acumula riqueza sem propósito, você é uma pessoa medíocre. Tem que ter um propósito, entendeu? Então, aí eu penso assim, quando você pensa na sua roda da vida, o dia tem 24 horas. Quanto tempo você reserva para o trabalho? Quanto tempo você reserva para sua família? Quanto tempo você reserva para sua espiritualidade? Quanto tempo você reserva para sua qualidade de vida? Entendeu? Aí eu jogo uma reflexão, porque ele começa a perceber, eu vou acumular aqui riqueza, mas, cara, tem tempo aqui na Terra, Na realidade, Deus só deixa você administrar as coisas aqui. Administrar sua empresa, né? Seu carro, sua casa. Então transcende, aí você começa a perceber realmente o seu propósito, isso é muito importante, entendeu? E você começa a perceber que você é um agente transformador da comunidade, do entorno, das pessoas que você lidera. Então você querendo ou não, você transforma a vida das pessoas, tem esse poder, entendeu? Então de uma certa forma, ressignifica, isso que é bacana. Uma pessoa que é workaholic, ela começa a pensar na família, ela começa a pensar na sua espiritualidade, ela começa a pensar da sua qualidade de vida, entendeu? Aí isso acaba trazendo a felicidade, que é o mais importante. Sensacional, sensacional, Nivaldo. E me trouxe acho que juntando tudo isso que você falou, me trouxe esse insight para a gente fechar aqui esse vídeo curto aqui de teaser dos nossos próximos projetos, mas né, o maior capital, né, propósito e amor, né? Esse é o maior capital mesmo de uma vida bem-sucedida, de uma empresa bem-sucedida, né? O resto é consequência, né? E muito legal ter você aqui. Eu queria passar a bola para você poder falar um pouquinho, Nivaldo. Eu vou depois colocar aqui no vídeo também, onde é que a gente te encontra, né? Porque tem gente aqui que está assistindo, às vezes algum empreendedor que quer uma consultoria tua, ou que quer que você faça um trabalho com a equipe dela, né? Onde que a gente consegue te encontrar, dá teu site, teu e-mail aí, enfim. Tá bom. Então, o meu Instagram é
Psicologia do Empreendedorismo, esse é o pessoal, e o da empresa é NCM Consultoria. E o meu site é ncmconsultoria.com.br. Vai ser um prazer, tem o meu WhatsApp direto no site. Vai ser um prazer poder compartilhar experiências e ajudar pessoas, que é o mais importante. Meu propósito é transformar a vida das pessoas. Então, é fazer a pessoa refletir, colocar uma pulguinha atrás da orelha, entender que também não é só o dinheiro, como eu disse, né? Tem que empreender por amor. O dinheiro é consequência. E só para terminar, tem um case bem interessante, que é o case da Nestlé. Então, o Henri Nestlé, quando ele criou a farinha láctea, foi pensando no quê? Qual que era o propósito? Acabar com a desnutrição infantil. Então, isso é bem interessante, isso é impactante, até arrepia. Por quê? Porque tinha um propósito. Então, ele empreendeu por amor e transcendeu, né? Ele conseguiu perpetuar, de uma certa forma, a organização que ele criou, que ele fundou. Então, até quem é acionista, gente. Eu invisto em ações. Eu procuro saber a pessoa que está lá liderando a empresa, entendeu? Quais são os valores dessa pessoa, entendeu? Será que ela empreende por amor? Então, eu tenho certeza, o empreendedor que é sábio, ele sabe que tem que empreender por amor. Entendeu? Quando ele empreende por amor, é diferente. Ele consegue inspirar outras pessoas, né? Ele forma novos líderes. Então, ele consegue criar essa cultura voltada para a inovação, para a liderança, que é o mais importante. Fantástico, Nivaldo. E eu vou deixar aqui com uma tarefa para vocês que estão assistindo a gente, com essa história da resiliência. A gente sabe quanto que a resiliência é difícil, porque a gente cai e volta, cai e volta. Pensando no que o Nivaldo trouxe aqui para você, pessoal, empreendedorismo, propósito e amor, né? Cria uma prática para você. Cria algo que pode ser 5 minutos por dia, pode ser 3 minutos por dia, que você faça para relembrar você mesmo do porquê que você está fazendo aquilo, né? Então, eu não vou dar aqui uma prática, poderia dar alguma coisa aqui, oferecer alguma coisa para vocês, mas o convite é para que você crie isso, né? Porque é tão fácil, né, Nivaldo, a gente se esquecer, né? A gente se esquecer do porquê que a gente está trabalhando, do porquê que a gente está investindo nesse sonho, né? Então, enfim. Nivaldo, muito obrigado, tá, por você ter vindo aqui hoje. A gente vai manter o contato e temos projetos futuros vindo aí, então fiquem ligados aí no canal e o Nivaldo também vai compartilhar o vídeo e a gente se vê numa próxima aí. Um grande abraço. Eu que agradeço, Daniel, e tamo junto. O famoso tamo junto. Mentes com o mesmo objetivo certamente consegue agregar muito valor. Isso que é muito o mais importante. Agregar valor na vida das pessoas, que é o mais importante, né? É isso aí. Grande abraço, Nivaldo. Um abraço, meu amigo.